para vocês que está estreitando, irmãos, a cada dia que passa, está estreitando a situação. Hoje também nós tivemos um anúncio, né, do senhor como é que fala? Warren Buffett, Buffett, né? É isso mesmo. É um dos camaradas fortes aí de investimento e ações que renunciou ao cargo. Acho que é um dos maiores investidores das bolsas de valores dos Estados Unidos. Isso daí é preocupante, irmãos. Porque ano passado ele começou a vender as ações dele. Ano passado ele começou a vender as ações deles. Então ele abriu mão de muita coisa já. E agora, olha aí, ó, ele declarou, né? Ele anunciou oficialmente que renunciará ao cargo de CEO da Berkshire. O anúncio foi feito após Buffett criticar as tarifas de Trump, alertando que usar o comércio como arma poderia isolar os Estados Unidos globalmente. Buffett é CEO há 55 anos, o que torna o CEO com o mandato mais longo de uma empresa, S&P 500. Warren Buffett também renunciou ao cargo de curador da Fundação Bill e Melinda Gates em 2021. Aí nós estamos vendo, irmãos, um dos camaradas. Eu ouço muito ele, eu tenho muita coisa gravada dele, né? Ele tem muito pensamento legal. Um dos camaradas, que é um dos maiores investidores do mundo, renunciando à presidência do cargo para ir contra Donald Trump. A Amazon também ficou do lado da China e foi contra Trump na guerra tarifária, tá? A Amazon ficou do lado da China na guerra tarifária com os Estados Unidos, se propondo a expor as tarifas norte-americanas e comprando os valores dos produtos que vêm da China, com os que são produzidos nos Estados Unidos, na hora de fazer o check-out. A Casa Branca reagiu chamando a manobra da Amazon de hostil com viés político. Aí veja, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo. Presta atenção, irmãos. Ele abandona o barco da sua empresa porque ele está dizendo que a política tarifária dos Estados Unidos vai isolar a América. A Amazon vai expor o preço do produto produzido nos Estados Unidos e o preço do produto produzido na China. Ficou do lado da China. Teremos uma reunião no dia 8, 9 e 10 na Rússia com a equipe do BRICS. E no dia 6 e 7 de julho teremos reunião do BRICS. Lembrando que nós temos mais de 100 países criando CBDCs, dinheiro digital, para se libertar do dólar. Eu tenho afirmado para vocês que a América ressuscitou, ela deu uma respirada da morte. Pode ser a respirada da morte. Por quê? Porque eu falei essa semana com vocês, a economia americana retraiu e a economia chinesa cresceu. Então, a melhora da morte é aquela melhora que a pessoa está lá nos últimos minutos, daqui a pouco a pessoa ressuscita, melhora, e daqui a pouco
Você vai ver pensando que a pessoa vai sair do hospital, que a pessoa melhorou, você vai ver a pessoa morreu. Então tem muita coisa acontecendo. Só que o meu choque está sendo, irmãos. O meu choque está sendo é o quanto o povo não está percebendo nada. É um choque. É um choque muito grande que chega a me assustar como pode. A gente está diante de uma das maiores manifestações proféticas da história da igreja, o totalitarismo, as guerras, as fomes, o amor esfriando, a falta do comprometimento com o evangelho puro está aumentando a cada dia e parece que o sono, em vez de diminuir, ele está aumentando. As pessoas não estão conseguindo perceber nada. Eu fico imaginando, irmãos, quando a porta da arca se fechou. Eu fico imaginando quando a porta da arca se fechou, porque foi Deus. Se você ler Gênesis capítulo 7, versículo 16, você vai ver que foi Deus que fechou a porta. Lá está escrito claramente assim, e o Senhor fechou a porta após ele. Quem é que fechou a porta da arca foi Deus. Deus foi injusto, irmãos, de fechar a porta da arca? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você acha que Deus foi injusto? Deus não foi injusto. Por que Deus não foi injusto? Porque ele deu 100 ou 120 anos para o povo se arrepender. Deus falou o que iria acontecer. Deus falou. Só que ninguém quis acreditar. Irmãos, nos dias de Noé só tinha um sinal na terra que o juízo viria. Mas não era um sinal qualquer. Isso Deus me deu hoje, que eu vou falar aqui para vocês. Nos dias de Noé só tinha um sinal, que a ira de Deus viria e iria destruir a todos. Qual era o sinal de Deus na terra, que a terra seria consumida por água? A arca. Não tinha nenhum outro sinal. Não tinha sinal no sol, não tinha sinal na lua, não tinha sinal nas estrelas, não tinha sinal no mar, não tinha guerra, não tinha fome, não tinha peste, não tinha guerras e rumores de guerra, não tinha falsos profetas, não tinha nada. O único sinal que existia na terra que o mundo seria destruído por água era a arca. E todos viam a arca. Todos enxergavam a arca e eu tenho certeza que dava gargalhada da cara de Noé, dizendo: você é um louco. Se Noé fosse um construtor de arca dos nossos dias, eu tenho certeza que ele iria ser chamado de teórico da conspiração. Eu tenho certeza absoluta que Noé seria chamado de teórico da conspiração. Você ficou louco, Deus é amor, Deus jamais vai destruir o mundo da forma que você está pregando. E não é a mesma coisa. Agora veja o juízo sobre esta geração. Irmãos, eu vou repetir para você gravar isso. Nos dias de Noé só tinha um sinal da terra que o juízo viria, a arca. Agora vamos ampliar para os nossos dias. Na escala de sinais que Jesus falou, nós temos sinais. Olha só a quantidade de sinais que nós temos. Sinais políticos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino.
A Índia está perto de explodir o Paquistão, ou o Paquistão explodir a Índia com uma guerra nuclear. Os Estados Unidos estão dizendo que vai tomar a Groenlândia. Nós estamos vendo Israel com fogo no olho, querendo destruir o Irã. Jesus falou sobre sinais sociais: fome, peste e violência. Jesus falou sobre sinais físicos: terremotos, maremotos, tsunamis, sol, lua, estrela, tempo. Sinais físicos. Veja bem a quantidade de sinais político, guerras, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. Sinais sociais, que é fome, peste, violência. Jesus falou sobre o sinal físico: terremoto, maremoto, tsunami. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais físicos, a natureza, a terra. Jesus falou sobre sinais religiosos, falsos cristos, falsos profetas. E Jesus falou, quinto sinal, sobre o sinal da figueira, Israel. Eu vou repetir: nos dias de Noé nós tínhamos um sinal, a arca. Nos nossos dias nós temos 5 sinais: político, sinais sociais, sinais físicos, sinais religiosos e Israel. E toda a humanidade está vendo os sinais: guerras e rumores de guerra, as fomes, as pestes, a violência. Os povos estão vendo terremotos, Mariana. Você viu que o mar recuou no Chile? Você viu o mega terremoto que deu no Chile e na Argentina? Você viu as chuvas de pedra no Texas essa semana, pedras do tamanho de uma bola de golfe? Jesus falou dos sinais religiosos, falsos cristos e falsos profetas. E Israel é o termômetro, a figueira. Então, veja, essa geração ela é indesculpável diante de Deus. Eu vou repetir. Esta geração ela é indesculpável diante do céu, por estar vendo tantos sinais que apontam para o Apocalipse e que nos revelam que nós somos a geração da volta de Cristo. Nós somos indesculpáveis. Não há como você dizer que você não percebeu nada, é que você não quer acreditar. É que você não quer acreditar no que é real. E o que é real, pastor? O que é real é que o juízo de Deus se aproxima, a ira de Deus, os selos, as trombetas e as taças irão ser derramadas e manifestas sobre a terra. E o que é real é a promessa que está sobre nós, que a qualquer momento ele vai voltar para nos levar com ele na sua vida. Agora, olha, irmãos, eu estou falando que o camarada o Buffett, né, saiu de CEO da sua empresa de investimentos. A Amazon se aliou com a China. Nós estamos caminhando para uma crise financeira mundial.
Nós temos a mudança. Nós temos a mudança. Olha só o que eu vou te dizer, irmãos. Nós temos a mudança do líder religioso, que é o Papa, e a mudança do líder do Fórum Mundial Econômico, líder político e líder religioso. Olha só. A mudança que nós estamos tendo. Só que ninguém quer acreditar. Ninguém quer acreditar. Não quer acreditar, irmãos. É um absurdo você falar que Jesus vai voltar para essa geração. É um absurdo. E aí, eu falei isso no culto do Zoom. Eu quero falar aqui para vocês, irmãos. Esses dias eu tenho meditado sobre Salomão. Salomão, presta atenção. Salomão, ele teve mulheres, ouro, prata, bronze, diamante, tudo que você possa imaginar de riqueza. Os reis mandavam. A história de Rainha de Sabá, ela trouxe 4 toneladas de ouro. Quatro toneladas de ouro a Rainha de Sabá trouxe para Salomão. Então, tudo que você pode imaginar que um homem pode ter, Salomão teve. Mas ele vai terminar sua vida escrevendo Eclesiastes. E o que ele achou de tudo isso? Poder, fama, dinheiro, mulheres, prestígio, autoridade, tudo. Ele conclui a sua vida dizendo que tudo isso é vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo é vaidade. E isso é um choque de realidade. Eu mostrei, né? Quem está fazendo o jejum conosco, eu estou indicando um podcast dos cristãos perseguidos, da igreja perseguida. E aí, quando você vê que tem crentes na Coreia do Norte, crentes no Irã, no Afeganistão, morrendo por amor a Cristo, e você vê que um crente desse que está lá morrendo por amor a Cristo, ele não pede oração para vir embora. Ele não pede oração para voltar para ir para um país livre, não. Você sabe o que esses crentes estão fazendo? Eles estão pedindo oração para que Deus dê autoridade para eles ganhar mais almas para Jesus. Quando você ouve um podcast desse, vendo que tem crentes sofrendo por amor ao evangelho, e eles não querem sair do sofrimento. Tem um pastor que é citado lá que ele diz que ele não quer vir para país livre, porque ele falou que países que têm liberdade religiosa, os crentes não são fiéis aos princípios da palavra.
igrejas que têm liberdade de expressão, países que existe liberdade religiosa, os crentes não são fiéis. E aí tem o relato, irmãos, de um jovem de 17 anos que foi preso, espancado. E todos os dias os guardas iam lá dizendo, negue Jesus, ele não negava e ficava apanhando. Ficou 9 meses preso por não negar o evangelho. Seja realista, se fosse você sendo espancado todo dia por amor a Cristo, será que você não diria, porque é o ocidental, nós que temos liberdade religiosa, iríamos dizer assim, não, eu vou negar Jesus, depois eu peço perdão. Pelo menos eu saio desse sofrimento. Muitos de nós iríamos pensar assim, eu vou negar Jesus aqui para mim sair da prisão, e depois eu peço perdão para Jesus. Pelo menos acaba o meu sofrimento. Não, meu irmão, ele ficou 9 meses apanhando. 9 meses sendo espancado todo dia. Negue a Jesus. Negue a Jesus, e ele não negou a Jesus. Tem outro testemunho muito forte, meus irmãos. O pastor com seus filhos em casa, com a sua esposa, os soldados entraram, prenderam os filhos dentro do quarto. E 7 homens abusando da mulher do pastor. Presta atenção. 7 homens abusando da mulher do pastor, e o pastor ia negar a Jesus. E a mulher sendo abusada por 7 anos, olhar para o marido quando ele ia negar Jesus e disse para ele, não negue a Jesus, porque ele é o único tesouro que nós temos. Meu Deus. Meu Deus. Você tem noção, meu irmão? Você vendo a sua esposa sendo abusada a ponto de negar a Jesus e a mulher olhar. Olhar e dizer não negue, porque Jesus é o único tesouro que nós temos, ele é tudo que nós temos. Meu Deus. Aí tem um caso agora de Gaza, agora, de um pastor de Gaza, com vários filhos, irmãos. O pastor foi preso e morto. Aí vieram avisar a mulher que o marido dele foi morto por não negar Jesus, em Gaza agora. Você sabe o que a mulher falou? Graças a Deus que ele morreu por não negar Jesus. Porque eu não suportaria viver com um homem que negou o meu Cristo. Meu Deus do céu. Meu Deus, quando eu ouço isso, irmãos, eu sou sincero para você. E eu vendo um monte de crente indo para o meio do mato, eu vejo que essas pessoas que estão indo para o meio do mato nunca conheceram a Jesus e não sabem o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tô falando a verdade. Quando eu ouço isso, e eu vejo crentes indo para o meio do mato, com medo do apocalipse. Eu digo que esses crentes nunca conheceram o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles nunca se converteram. Porque é uma vergonha você querer ir para o meio do mato. É uma vergonha você querer fugir. É uma vergonha. É uma vergonha.
um crente diz, eu estou me preparando para ir para o meio do mato. Sendo que nós temos que ser luz no meio das trevas. Aí quando eu ouço que tem um monte de crente morrendo, e vocês acham, irmãos, que a tristeza na morte desse cristão é o que muita gente acha, não tem tristeza nenhuma. Eles têm prazer. Sabe o que é? Eles têm prazer de sofrer por amor a Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí eu vou dizer, irmãos, quem está com medo, do Apocalipse, me desculpe, eu vou ter que falar o que eu vou falar aqui, mas é uma verdade. É porque está com a vida toda desconcertada. Então as pessoas elas ficam apavoradas com o Apocalipse porque sabem que a sua vida não está condizendo com a palavra de Deus. E essa ideia de que algo está para acontecer mantém elas no pecado porque ela acha que aquilo acontecendo será o sinal. Vocês estão entendendo? Aquilo que vai acontecer, vai gerar um apagão, é um sinal. Então, quando o apagão chegar, eu vou me preparar. Então, eu vou ficar nesse pânico todo, por quê? Porque a minha vida não está acontecendo. Porque se o camarada tem vida com Deus, tem presença de Deus, tem palavra de Deus, tem comunhão com o Espírito, ele não vai ficar desesperado, apavorado, em pânico. Não vai, meu irmão. Não vai. Porque o Espírito que vai conduzir a igreja, o Senhor Jesus, não mora fora de mim, ele mora dentro de mim, é ele que me guia. É ele que me direciona. É ele que fala comigo. É ele que me conforta. É ele que me consola. O Espírito que vai conduzir a igreja. O Espírito que vai conduzir a igreja. Ele mora dentro de você. Ele está dentro de você. Aleluia. Glória a Jesus. Então a gente precisa fugir dos achismos e nos firmar na presença de Deus, na palavra de Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos buscar mais, orar mais, consagrar mais, se quebrantar mais. Vamos fazer mais por missões, irmãos, mais por almas, mais por vidas. Vamos nos relacionar mais com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo tem nos incomodado a fazer mais pelo reino. O Espírito Santo tem nos incomodado a fazer mais pelo próximo.
Irmão, se não for pelo Espírito, a gente não faz nada. É pelo Espírito, né? Está aí o pastor Carlos Vieira. O pastor Carlos Vieira esteve em Manaus, né? Como é que é? Miracapuru. E eles ficaram lá alguns dias fazendo missões, representando o projeto Arrependa-se. Aí tem o relatório, né? Cadê, pastor Carlos, o relatório, meu Deus? Você me mandou aqui, peraí. Olha só. 900 do dia... Eles estiveram lá do dia 20 ao dia 30, 10 dias. Manacapuru. Foi 997 pessoas evangelizadas, e dessas 997 pessoas evangelizadas, 169 foi crianças. Olha só, fizeram um trabalho lindo lá com crianças. Aqui é o casal abençoado, pastor Carlos e a missionária Sara. Meus pastores do Fortaleza. Olha aí, ó, o povo sendo abençoado, evangelizado. Teve cultos na rua, distribuição. Irmãos, eu digo para você, né? O pastor Edivando também de Fortaleza tem feito um trabalho tremendo. O trabalho do Amazonas está crescendo assustadoramente. Vamos lutar para ganhar alma para Jesus, né? Você que chegou agora, deixa eu mostrar aqui para você a bênção. A bênção. Irmão, tem muito milagre acontecendo. Tem muita bênção, né? Ó, eu falei para você, essa aqui, ó, o pastor Carlos Vieira teve conosco. Olha só, isso aqui é a madeira da igreja que nós vamos construir lá no Marizal. Você pregou lá, pastor Carlos Vieira, lá no meio do mato, depois daquela igreja que eu construí lá, que dá uns 5 quilômetros para frente. Não sei se o pastor Carlos pregou lá, olha aí, ó. Olha aí, povo de Deus, nada é fácil. Estão abrindo o caminho, a canoa tem 14, 15 metros, né? Essas madeiras é a madeira para a construção da igreja já. Derrubando ali aquele pau ali que está caído para nós poder passar. Entrando dentro do furadouro, e aí se torna difícil e perigoso. Uma embarcação, né, ela está sendo material e pesado. E tá aí, ó. A igreja tá cheia, o rio tá cheio. A igreja fica no meio da floresta amazônica mesmo, é no meio do mato. A madeira já tá lá. A madeira já tá lá. Então, até agora nós fazíamos culto numa varanda. Agora vai surgir uma igreja lá para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tem um grupo, tem muitos moradores que moram lá nessa mata fechada. E a madeira está lá já, para a glória de Deus. Aí nós temos a igreja do pastor Lucas, que nós inauguramos em novembro. Aí nós iríamos aumentar a igreja do pastor Lucas. Agora nós iremos... O pastor Lucas conseguiu um terreno, nós vamos construir. Olha aqui, essa aqui é a igreja do pastor Lucas do evento da Páscoa, irmãos, ó. Do evento da Páscoa. As crianças estavam lá, todas foram presenteadas. Isso aqui é a igreja do pastor Lucas que nós inauguramos em novembro. O que nós vamos fazer agora? Não cabe mais domingo à noite aí. Vocês podem ver que é pequeno, não cabe mais. Nós vamos construir outra igreja agora no terreno, são duas.
E aí tem a igreja do Beco 30, a igreja do Beco 30, que a igreja do Beco 30, olha só, isso aí é a igreja do pastor Lucas, tem mais, tá? Olha aí que coisa linda. Isso aqui é as crianças do Ribeirinhas. Aí a igreja do Beco 30, nós iremos... Isso aqui é outro local que a gente faz trabalho com crianças lá no Amazonas também. A igreja do Beco 30, nós vamos desmontar ela e iremos fazer uma igreja nova. Então, nós vamos construir 3 igrejas no Amazonas. 3 igrejas no Amazonas esse ano, em nome de Jesus. E eu estava falando com vocês sobre o trabalho no Amazonas no início da live. A missionária Zil falou que já está preparando o batismo para quando nós chegarmos lá, porque já tem almas para descer as águas. O último batismo nós batizamos 14 vidas. E agora vamos batizar mais almas para Jesus. E a obra não para. Aí nós estaremos indo para a África, dia 15, vamos fazer 3 cruzadas. E eu creio pela fé, irmãos, que nós vamos comprar o material para a fundação e as paredes da escola na África. Isso. É sobre isso, irmão Robson Lima falou bonito agora. É sobre isso. Para que nós vamos fugir se nós estamos diante de uma grande missão? Irmãos, o campo. Jesus disse, a seara ela é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Aí Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Porque a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Você sabe que Jesus estava dizendo, o rogar ali é implorar com lágrimas. Implorar com lágrimas ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua obra. Meus irmãos, eu preciso orar, né? Que 6 horas da manhã nós estaremos aqui no jejum. Não deixe, irmãos, de abençoar, nós precisamos muito. Eu estou dizendo que eu vou comprar esse material na África. Irmãos, o dinheiro da rifa já foi todo para a África e foi mais ainda. Já foi enviado para a África e em 2 meses mais de 15 mil reais para essas cruzadas. Nós vamos gastar um valor alto lá também. E eu digo para vocês que só um milagre, mas Deus faz milagre. Quem crê em milagre aqui, mano? Deus vai fazer um milagre, um mover, e vocês assistirão e testemunharão esse milagre. Eu vou repetir, vocês vão testemunhar e ver esse milagre. Vocês vão ver o material comprado, a equipe contratada, e nesse ano ainda nós vamos iniciar essa escola na África, em nome de Jesus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que vocês vão testemunhar. Vocês vão testemunhar desse milagre junto comigo. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu orar por você. Deixa eu interceder pela sua vida. Amanhã nós não temos live à noite, mas terça, 6 horas da manhã nós estaremos ao vivo no jejum. Você tem a oportunidade, a minha irmã Maria Gonçalves Ferreira, lá do Instagram. Eu creio que você pode fazer o jejum. Segunda, terça e quarta, dia 5, 6 e 7. Não deixe de participar desse jejum, que eu tenho certeza que coisas grandes
Coisas grandes o Senhor fará. Está fazendo. Amém, irmã Zezé, em nome de Jesus. Coloca o link aí do Fusca Missionário, irmão Miros. Glória a Deus. Deixa eu orar. Deus abençoe o pastor Edivano também, que está fazendo um trabalho lindo em Fortaleza, junto com o pastor Carlos Vieira. Meu irmão, se você está afastado de Cristo, se você está distanciado da igreja, se você não aceitou Jesus ainda, você tem uma oportunidade agora. Eu vou esperar 2 minutos para orar. Os sinais, eu vou repetir. Noé, nos dias de Noé, nós só tínhamos um sinal que era a arca. Hoje nós temos vários sinais. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. E eu não quero que você fique de fora dessa tão grande salvação. A oportunidade está aberta para você. Diga, eu quero, e nós vamos orar pela sua vida, pela sua alma agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 2 minutos e nós iremos orar. Vamos orar, irmão Josias Nascimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmã Clarice. Glória a Jesus. Se tiver alguém para Cristo, diga eu quero. E nós vamos orar pela sua alma agora. Aleluia. Amanhã pode ser tarde demais, né? O dia da salvação é hoje, é agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, pastor Jefferson, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar, irmão Edson, pela vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem mais alguém para Jesus, irmãos? Glória a Deus, eu quero orar pela sua alma, pela sua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmã Ilma, em nome de Jesus. Vamos orar, Perbeton. É Perbeton Rodrigues. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. A sua semana será uma benção. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas almas diante do Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Quebra todas as cadeias e grilhões de sobre essas almas e manifesta, Senhor, milagres, que elas sejam livres para te adorar e te servir. Eu quero repreender todo espírito de loucura, de perturbação, toda enfermidade na alma, no corpo, nos ossos, no sangue, nos nervos, nas juntas, que toda dor e sofrimento desapareça desse corpo agora, que toda opressão maligna que tem tirado a paz dessa família, que tem tirado o sossego desse casal,
que tudo aquilo que veio para trazer o desequilíbrio emocional, Pai, que caia por terra nessa noite no nome de Jesus, e que essas vidas sejam livres para a glória do teu santo nome. Senhor, continua nos despertando, nos avivando, nos levando a uma vida separada e consagrada ao Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa todos que têm semeado nessa obra, todos que têm lançado a tua semente, todos que têm feito, Senhor, propósitos diante do Senhor através do projeto Arrependas. Honra a fé de cada filho teu e nos dá uma semana abençoada debaixo da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos e até 6 horas da manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.